Olá Dev, voltando aqui com mais uma aula da nossa série do Framework Nest.js. Vamos falar um pouco hoje sobre as migrações. A gente, na nossa aplicação que a gente vem construindo aí, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem como principal entidade essa entidade de cursos, porém a nossa configuração, se a gente for ver o módulo principal aqui, a gente está usando recursos de sincronização automática, que é aí o que o Nest faz aqui junto com o TypeORM. Na verdade, quem faz essa sincronização é o próprio TypeORM, né? É uma propriedade aqui do módulo do TypeORM. E então, o que acontece é, toda vez que a gente altera alguma informação aqui da nossa entidade, isso se reflete automaticamente no banco de dados. Porém, o que a documentação do Nest diz é o seguinte, que isso aqui a gente não deve usar nunca em produção, porque ele não reflete, né, uma atualização sequencial do seu banco de dados. Ele não mantém o estado anterior e a partir dali faz as alterações. Tudo que você faz aqui ele substitui normalmente recriando o banco de dados. Então em produção isso aqui seria catastrófico, né? Porque, por exemplo, se você renomeia uma coluna da sua entidade, eu quero que isso aqui passe a ser content ao invés de description. O que pode acontecer possivelmente é ele apagar todas as informações dessa coluna para poder criar uma nova coluna, né? Porque ele vai apagar essa e criar uma nova. Então você perde toda a informação que existe no banco de dados relacionada a essa coluna aqui. Com as migrações, você consegue fazer um alter name da coluna sem que você perca as informações. Então você consegue, através das migrações, você ir mantendo um histórico, uma atualização que mantém o estado anterior e você consegue desfazer isso caso seja necessário, enfim. É uma manutenção segura que você faz do seu banco de dados ao longo do desenvolvimento e depois da vida do software em produção, né? E aí, a gente aqui, com o TypeORM, a gente consegue implementar essas migrações, né? A gente vai ver aqui, isso aqui está na documentação oficial do TypeORM, né? Se você vier aqui em Advanced Topics, está aqui migrações. E aí tem aqui como é que você trabalha com essas migrações. Então, normalmente se baseia pela entidade, então ele está usando como exemplo aqui uma entidade post, onde você tem aqui 3 informações aqui, o ID, o título e um texto, né? E aí, como exemplo, você está considerando aqui se você precisar, né, alterar o nome, renomear a coluna título para name, né? Que aqui a gente tem uma coluna título. E se em algum momento eu percebo que o nome certo para essa coluna seria name e não título. Então, através das migrações, você consegue fazer isso facilmente, via código, sem precisar estar acessando o seu banco de dados em si, né? Então, é um comando usando a CLI do TypeORM e aí ele já faz isso para você. Lógico, você tem que criar a migração e na migração você instrui o que vai ser feito. No caso, essa é a instrução que a gente vai passar, né? Considerando aqui que você quer alterar a tabela post, né? Mudando o título da coluna title, sendo renomeado para name. Bom, uma primeira coisa que a gente precisa fazer para que o TypeORM funcione automaticamente, a CLI, né, funcione automaticamente, é criar o arquivo de configuração. A gente até então não tem um arquivo de configuração. O que a gente fez foi, aqui no próprio módulo, a gente criou aqui um objeto com as informações para conexão. Então a gente pode aproveitar esse mesmo objeto aqui para criar algo que é bem parecido aqui, ó. O que acrescenta mais aqui, que para migração a gente precisa informar, é qual o local onde a CLI, né, o comando que a gente vai executar, vai encontrar as entidades. A gente tem que informar onde estão onde ele vai gerar, né, essas migrações. E para a CLI, a gente tem que dizer qual o diretório das migrações. Então aqui, nessa chave Migrations, eu informo o diretório das migrações e o tipo de arquivo que ele vai considerar. E aqui para CLI, basta só o diretório local.
que é lá onde ele vai criar os arquivos de migração que a gente vai executar através de comando. Então é parecido com o que a gente já tem na conexão, acrescenta aqui essas informações aqui que só vão ser específicas para o uso para migração, para o script da CLI. E aí, o primeiro script que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, que é o TypeORM, é a CLI do TypeORM para a gente rodar no Shell, passando aqui a opção Migration "create", ou seja, criar uma migração, e esse parâmetro "-n" para a gente informar o nome do arquivo. Então ele vai, junto com esse nome que a gente informa aqui, concatenar um timestamp e vai gerar um arquivo para a gente, e esse arquivo vai conter inicialmente esse conteúdo aqui. Toda migração normalmente funciona com um método para você poder fazer a alteração que você deseja através dessa migração, que é esse método up, no caso, e um outro método, que é o down, que é para você, se em algum momento você precisar desfazer essa última alteração no banco de dados, então ele vai executar o que estiver nesse método. Então, através da CLI, a gente tem dois comandos aqui que a gente executa, que é esse TypeORM Migration "run", que ele vai executar o que estiver no método up, ou seja, rode, execute a migração. Se eu, ao invés de passar o run aqui, eu passar um revert, que é esse cara aqui, ó, esse revert é para a gente fazer a reversão, ou seja, desfazer o que foi feito, a última migração que foi executada. Quando a gente usa a opção revert, ao invés do run, ele vai rodar o que tiver dentro do método down. Então, se você perceber aqui, nesse exemplo, o que está sendo feito é, no up, ou seja, quando eu quero executar a alteração, a migração, o que está sendo feito é renomear a coluna título para name. Beleza, e quando eu precisar desfazer isso, qual vai ser o comando? O comando é o inverso. Então, renomear a coluna name para título. É eu desfazer o que foi feito no método up. Então, sempre vai ser essa lógica. Se eu tiver uma migração para criar uma tabela, create table, e aí informo todos os atributos, o método down vai ser drop table e o nome da tabela. Simples assim. Eu vou desfazer a criação da tabela, destruindo ela. Então, esse é o conceito de migração. E aí aqui, a gente vai seguir esses passos aqui, até seguir esse mesmo exemplo de alterar o nome de uma coluna como exemplo de uma migração aqui. Porém, saiba que você pode fazer qualquer operação de banco de dados. Criar tabela, remover tabela, adicionar coluna, remover coluna, adicionar chave estrangeira, adicionar índice e assim por diante. Tudo que você precisar executar no banco de dados, se você fizer via migração, você não vai ter nenhuma necessidade de ficar acessando shell de banco de dados, servidor de banco de dados, para poder estar ajustando o seu banco de dados. Tudo fica mais dinâmico via interface de comando com a CLI aqui, ó, do TypeORM. E aí, quando você, por exemplo, for disponibilizar uma aplicação em um servidor, um simples comando, esse cara aqui, ó, TypeORM Migration Run, já vai criar seu banco de dados, montar todos os relacionamentos, criar essas chaves estrangeiras, criar os índices, ou seja, tudo vai ser feito automaticamente ali. Você já vai ter o banco de dados pronto para você usar, sem precisar ter nem acessado, ter nem um cliente de banco de dados instalado no seu servidor. É isso que se usa, as migrations que se usa em produção. O que a gente vem usando aqui, isso aqui é estritamente para ambiente de desenvolvimento. Então, a documentação frisa muito bem o cuidado de usar isso aqui. Isso aqui nunca deve subir para um servidor, que você pode destruir o seu banco de dados, ok? Tem que ficar bem claro isso. Ok, então vamos proceder aqui com a criação da nossa configuração para rodar as migrações. Vamos seguir a documentação. O primeiro passo é criar o arquivo ormconfig. Tem que ser na raiz do projeto. Beleza? O que eu vou fazer aqui é já aproveitar esse objeto aqui, ó, vou copiar aqui esse objeto que a gente tem aqui
Vou copiar isso para poder já aproveitar e só completar o que precisa ali. Então, na raiz do projeto, eu vou aqui na pasta raiz aqui, ó, vou criar um novo arquivo. O nome desse arquivo tem que ser orm.config. Eu vou usar a extensão JavaScript, mas pode ser um JSON também, se você quiser. Tanto faz. Eu vou usar JS, vou usar como JavaScript. Vou adicionar aqui no Git. Então está aqui, ó, na raiz do projeto, o arquivo está aqui. Usando o módulo.exports, dou um igual e colo aqui aquele objeto que eu copiei. Beleza, o que a gente precisa ajustar aqui agora? Essas duas opções aqui a gente não vai usar aqui. Então, embaixo de database aqui, eu vou criar a propriedade entities. Isso aqui, ele é um array. No Nest existe uma particularidade que a gente aqui tem que informar a pasta da build da aplicação. Então, eu não vou informar o caminho partindo do src, que é o nosso código não compilado, né? O nosso código compilado ele é gerado na pasta dist. Então eu vou informar essa pasta aqui, isso é uma particularidade do Nest. Esse duplo asterisco aqui é para ele considerar qualquer pasta, independente de quantos níveis tem, e vai pegar qualquer arquivo dentro de qualquer pasta que tenha um nome, pode ser qualquer string, .entity, .js, porque isso aqui já está na pasta da build, da compilação. Então, o que a gente está criando é TypeScript. Como aqui está sendo pego da pasta já com build, então os arquivos que a gente tem aqui são arquivos JS. Aqui na pasta src, que é onde está o nosso código, é tudo TypeScript. Mas aqui ó, na pasta dist, que é a build gerada, se você acessar aqui, vamos aqui em course, então está aqui ó, courseservice.js, aqui ó, o nossa entity, tá ela aqui ó, course.entity.js, então é esse arquivo que vai ser pego, beleza? Dessa pasta dist aqui. Então, além do local onde ele vai encontrar as entidades, a gente também informa onde ele vai encontrar as migrações, as migrations. E aí a gente passa aqui também dentro de um array, o local que vai ser também na pasta dist. E aí aqui eu passo a pasta das migrations, onde eu vou criar. E ele vai considerar qualquer arquivo com extensão JavaScript. Ok. Agora, a CLI, ela precisa executar o comando em cima dos arquivos que vão estar aqui no projeto, na src, que são os arquivos que a gente vai manipular, né? Para eu executar a CLI aqui, que é a nossa Command Line Interface do TypeORM, eu passo essa chave CLI, e aí ela recebe um objeto, não é um array, então as chaves. Aqui dentro a gente tem o parâmetro migrationsdir, não é só migrations, é migrationsdir. E aí aqui a gente forma o local. Então para CLI eu vou informar a partir do src migrations, porque a gente precisa manipular as migrações. Ele vai criar o arquivo, como a gente viu aqui ó, na documentação. Quando ele cria dessa forma aqui, ó. Não tem conteúdo os métodos. Ele vai criar essa estrutura para a gente e a gente vai escrever o que vai acontecer em cada uma das situações, quando rodar e quando reverter, beleza? Então, para ele criar isso para a gente, eu quero que ele crie na pasta src, que é onde eu vou trabalhar. Então, por isso que a CLI aqui, a gente passa aqui o src. Ok, então a primeira etapa está pronta com o nosso orm.config. O próximo passo aqui é a gente executar. Vamos ver aqui, ó. Depois que a gente configura o arquivo, a gente precisa executar o comando para criar o arquivo, que aí vai gerar esse arquivo aqui para a gente. Então, esse comando, para eu não precisar instalar essa CLI aqui no meu PC, o que eu vou fazer é executar através do npx. Tá? Então, o npx ele já vai fazer
execução sem eu precisar ter isso aqui instalado na minha máquina. Vamos lá, eu vou abrir o shell aqui da própria IDE e vou executar aqui um npx type ORM e vou passar aqui a opção migration .create para ele criar uma migração, o "-n", e aí eu dou um nome para esse arquivo de migração. Normalmente a gente põe um nome que sugere o que aquela migração faz. A gente vai seguir o mesmo exemplo aqui, a migração que vai refatorar uma tabela. Ele botou aqui como post refactoring. Então eu vou colocar aqui como course refactoring. Eu vou refatorar a entidade course e, na verdade, a tabela, né? Vou executar aqui. Então, com base no nosso arquivo ormconfig, ele conseguiu criar a migração para a gente. Então, dentro da pasta src, ele criou a pasta migrations e lá ele criou o arquivo com um nome que a gente informou aqui, e ele põe aqui um timestamp também. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse arquivo. Ele criou a pasta migrations aqui. O arquivo está aqui. Eu vou incluir aqui no Git. Reportar o erro aqui da ideia. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre essa ideia aqui depois para vocês, que é o WebStorm EAP. Vou fazer um vídeo que é você usar essa ideia, que normalmente é paga e não é barata, mas você usar sem pagar nada, porém você usa sempre versão beta e aí fica gerando esses erros aqui. Você tem que estar reportando e continuar usando. Mas vamos lá. Agora a gente vai abrir aqui a migração. Então está aqui o arquivo gerado, eu vou salvar para o ESLint tentar arrumar essa bagunça aqui. Então ele criou aquela estrutura para a gente, como está aqui, né? Mesma coisa. E aí agora o que a gente vai fazer? Exatamente como está aqui, Esse query runner, ele já vem aqui para a gente aqui, que é desse tipo aqui, que é o cara que permite a gente criar queries, né, no banco de dados. Então ele vai acessar o banco de dados, vai executar essa alteração lá, né, e por ser algo que vai levar um tempo, né, o método é assíncrono e a gente usa o await aqui. Então através desse query runner a gente roda nossas queries aqui. Eu vou copiar essa linha aqui, porque o método já veio pronto, né, vazio ainda. E aqui no método app, eu vou aqui copiar aquela linha. Deixa eu salvar para esse link dar uma arrumada aqui. Então beleza, o que está sendo feito aqui? Eu estou alterando a tabela, não é posts, no nosso caso é courses. Eu vou mandar renomear a coluna que a gente tem, que é name, né, que a gente tem. Eu vou renomear uma coluna name para course no singular. Então aqui na nossa entidade, essa coluna aqui, que é name, ela vai passar a ser course no singular. Então agora, quando eu precisar desfazer isso, o que eu vou fazer? Aí eu pego o que está aqui, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer. A diferença é, eu vou renomear algo que já vai estar com o nome de course, vai voltar a ser name. No método app, eu executo, no método DAO, eu desfaço o que eu executei. E aí está pronto aqui a nossa migração, a gente consegue agora executar isso. Lembrando que, como a gente precisa que a build esteja gerada, a minha build aqui no caso, né, está gerada, eu mostrei aqui para vocês os arquivos, mas para garantir, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui npm run build para atualizar essa pasta dist aqui, gerar uma build nova. Ok, então ele já gerou a build para mim, agora eu posso executar a migração, que eu vou usar o npx novamente, eu uso o comando type orm, e agora é o migration run para executar. Então o primeiro comando foi para criar o arquivo de migração, a gente já
configurou a nossa migração, agora um comando para executar. Vai pegar o que está naquele arquivo e vai, de fato, alterar o banco de dados. Lembrando que para quem está usando o Docker tem que estar em execução, o container tem que estar em execução, beleza? Então vamos lá. Ok. Então o que ele fez aqui? Ele conseguiu alterar a minha tabela courses, renomeando a coluna name para course. Então ele executou, a gente não obteve nenhuma mensagem de erro, a mensagem está aqui, ó, foi executado com sucesso. Então para a gente poder conferir isso, o que eu vou fazer aqui é abrir o Debeaver, que é um programa que eu uso aqui para acessar os bancos de dados, né? É um cliente. Deixa ele terminar aqui. Então tá aqui, ó, já está até aqui na tabela, porque foi a última que eu mexi, né? Então tá aqui, ó, na tabela courses. Eu agora tenho a coluna ID, a coluna course no singular, que era name, né? E description. Então a alteração já foi feita no banco de dados. Beleza, então a gente migrou o banco de dados, fizemos o que queria, mas aí o teu chefe veio para você e falou, ó, não é mais isso, é como estava antes, a gente se equivocou aqui. Volta tudo como era antes. Bom, e aí, como você fez tudo através de migração, basta, já está configurado aqui, ó, basta você rodar o comando revert. Então ao invés do run, você roda o revert. Beleza? Então ele executou aqui, ó, renomeando a coluna course para name, reverteu com sucesso. Vamos voltar aqui no Debeaver, e aí eu vou aqui no Postgres aqui, botão direito, tem uma opção aqui de renovar, atualizar, né? Vou dar um renovar, e aí aqui, ó, já mudou para name. Ou seja, é muito prático você trabalhar com migração, porque você faz tudo no código, tudo na sua IDE, mantém atualizado, consegue desfazer e você mantém o seu histórico do seu banco de dados, a evolução do banco de dados. A ideia é, a hora que eu precisar fazer uma outra alteração no banco de dados, eu não mexo na migração que já foi executada e que já está no banco de dados. O que eu faço é criar outra migração e fazer, né, através desses dois métodos, o que eu preciso fazer. Então eu posso ter 10, 20, 30 migrações, quantas forem necessárias. Dessa forma você mantém o histórico do seu banco de dados, de conforme ele foi evoluindo. E a hora que você for executar aqui no servidor o npm migration run, ele vai executar todos os arquivos que você tiver. E o que você vai ter no final é o banco de dados exatamente da forma como você precisa para poder a aplicação funcionar, beleza? Bom, na próxima videoaula então eu vou trazer mais um detalhe dessa aplicação simples que a gente está criando, mais para você entender o funcionamento da aplicação com Nest. Vai ser provavelmente a última aula dessa série e aí a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente vai fazer para uma próxima série aí, beleza? Até a próxima então, galera!